aí, povo, beleza? Então, gente, não tem suspense, né? Não tem que fazer suspense. É isso aí que vocês estão lendo no título do vídeo. Nós estamos esperando um baby. Bom, se você me segue no Instagram, você já estava sabendo disso. E se você não estava sabendo disso, você não me segue no Instagram. Então, algo de errado não está certo. Então, se você quer acompanhar esse baby que estamos esperando, me segue lá no Instagram, porque por lá eu tô mostrando tudo de antemão pra vocês, tá bom? Lá é o meu dia a dia, lá eu converso, lá eu desabafo, lá eu mostro a vida como ela é. Então, me segue lá no Instagram, tá? Bom, gente, eu esperei um pouquinho pra falar desse assunto aqui no canal, porque, gente, eu não imaginava que era um assunto tão delicado. E eu achava, gente, eu jurava que quando eu ficasse grávida, a primeira coisa que eu ia fazer é gravar vídeo aqui no YouTube. Eu achava que eu ia querer contar pra todo mundo que eu tava grávida. E é muito mais delicado do que eu imaginava, né? A gente só descobre quando a gente tá passando. Então eu vou contar pra vocês, vou explicar como que tá sendo, como que aconteceu, como que a gente descobriu. Então vamos lá. Nesse ano de 2019, a minha cabeça e a cabeça do meu esposo mudou muito em relação a filhos. No começo do casamento a gente não queria ter, a gente falava que não, que filho é dor de cabeça e tal. Mas, gente, nesse ano a gente começou a olhar a criança e achar bonitinho. E aí a gente começou a falar, bom, vamos começar a planejar em 2020 pra gente poder ter em 2021. Então a gente já tava começando a pensar em planejar. Mas aconteceu antes do previsto. Eu já tava sem tomar anticoncepcional há 1 ano e meio ou mais. Eu parei de tomar anticoncepcional porque eu fui diagnosticada com trombofilia. Como eu tô casada e tudo mais, eu falei pro meu marido, olha, ou a gente vai ter que recorrer ao preservativo sempre, ou se você não tem uma neura de a gente não pode engravidar de jeito nenhum, a gente pode correr os riscos. E a gente se propôs a correr os riscos. E então eu sabia, no fundo do meu coração, que teria que ser no susto. E foi no susto. Eu fiquei grávida em setembro e eu descobri sem querer, porque assim, a minha menstruação ela sempre foi regradinha, a minha menstruação sempre foi certinha e era pra eu ter menstruado numa sexta-feira e eu não menstruei. Eu tava fazendo uma dieta bem rigorosa. Acontece muito de uma dieta interferir na menstruação da mulher. Eu falei, bom, até segunda-feira eu vou menstruar, então tô de boa. Como eu não estava tendo sintomas nenhum, os únicos sintomas que eu tava tendo era dor de cólica, dor no peito e TPM, que eram coisas que eu sempre senti, gente, eu sempre senti. Sempre que eu ia menstruar, eu tinha esses sintomas. Então eu tava tendo sintoma de menstruação e por isso eu tinha certeza absoluta que eu ia menstruar. E aí, gente, no dia 29 de setembro, a gente foi pra Araraquara participar da gravação de um clipe de um amigo nosso. Inclusive, entrem no YouTube, o clipe se chama Enche-me de Ti, do Ministério Rafa Ramos. Procura aí que a música é linda e a gente tá lá no clipe, então dá uma olhadinha lá. E um beijo pro Rafa e pra família dele, pro Theo, pra esposa. Beijo, vocês são muito especiais pra gente. E a gente tava lá em Araraquara e nesse dia foi muito corrido, a gente não almoçou porque foi o dia inteiro de gravações. Nesse dia eu tava sentindo muito sono, mas eu achava que esse sono era porque eu não tinha dormido direito, porque eu tinha acordado muito cedo e tava sendo um dia muito pesado. Quando foi à noite, a gente foi pra igreja, depois do culto a gente foi comer pizza e eu comecei a ter tremedeira. Normalmente quando eu tenho tremedeira é porque a minha pressão abaixou e sempre que eu fico sem comer, a minha pressão abaixa mesmo. Então eu tinha certeza que eu tava passando mal porque eu não tinha almoçado. Aí eu falei pro meu esposo, eu falei, olha amor, me leva na farmácia. E aí eu cheguei na farmácia, a moça mediu minha pressão. A minha pressão ela já é baixa normalmente. E ela falou, olha, tá normal sua pressão. Você tá ansiosa? Eu falei, não. Ah, não sei, moça. Quer fazer um teste de gravidez? E tipo, da onde que ela arrancou isso? Aí eu falei, vamos lá, né? Quanto custa? Ela falou, é baratinho. Falei, então faz. Eu sei que eu não tô mesmo, né? Vamos descartar as hipóteses, as possibilidades aí. Eu faço o exame. E aí, eu fiz na farmácia mesmo, em outra cidade. Meu esposo tava junto comigo. Eu fiz um exame de farmácia daquele bem mais simplinho, daquela fitinha. E, gente, eu tinha tanta certeza que eu não tava grávida que eu nem olhei o exame. Deixei lá enquanto eu fui dar descarga, enquanto eu fui me vestir. E aí, meu marido bateu na porta e falou, amor, você tá bem? Falei, tô. Abri a porta e tava ele e a farmacêutica na porta do banheiro. Aí a moça da farmácia falou assim, aí? Eu falei, não sei, nem olhei. E dei o exame pra ela. Aí no que ela olhou, ela falou assim, você tá grávida? E eu falei, gente, que moça engraçada, ela tá zoando comigo. Claro que eu não estou grávida. E ela falou assim, não, você tá grávida, olha aqui. E quando eu olhei, tava as 2 listrinhas super forte. Não tinha como argumentar, não tinha como. Aí, gente, que vem a parte sincera, né? Que eu sempre vou ser sincera com vocês. Eu acho que falta muita sinceridade quando o assunto é maternidade. Acho que as pessoas não falam tudo o que acontece. E eu acho que as pessoas romantizam e embelezam tudo. A gravidez é
linda e maravilhosa, ser mãe é lindo e maravilhoso, mas não é bem assim, as pessoas têm reações diferentes. E a minha reação, por mais que eu esteja casada, por mais que eu esteja super bem com meu esposo, por mais que a gente queira muito ter um filho, no momento eu entrei em choque. O meu marido ficou super feliz, ele olhou pra mim e falou: ai, amor, que linda! E eu falei: Jesus, acabou, tô ferrada. Gente, eu tô grávida, e agora? E todo mundo na farmácia comemorando. E eu, gente, não pode estar acontecendo isso, que não sei o quê. E um detalhe, os nossos amigos que estavam com a gente, o Otávio e a Rafa, que são nossos amigões que estavam com a gente em Araras, a gente ficou o dia inteiro conversando sobre gravidez. O Rafa Ramos, que é o rapaz do clipe, ficou o dia inteiro falando que eu tava com cara de grávida, que eu tava grávida, zoando com o Juninho. Sabe, parecia que todo mundo já suspeitava, menos eu. E aí, na hora que aconteceu, realmente eu não esperava, realmente eu não suspeitava, realmente eu não tinha sintoma, nada. Não tinha a possibilidade de eu estar grávida na minha cabeça. E na hora que caiu de uma vez uma bomba em mim e eu fiquei muito apavorada, assim. A minha reação foi ficar assustada, foi gritar, foi chorar, foi tremer. Eu fiquei assim por uns bons dias. Então eu voltei pra pizzaria onde meus amigos estavam. Eu não consegui comer porque eu tava tremendo muito. E quando eu cheguei lá, gente, tava todo mundo na mesa olhando pra minha cara com a plena convicção de que eu tava grávida. Todo mundo já sabia. E aí eu cheguei lá e falei: gente, tô grávida. E eu chorei muito, e eu vou deixar algumas fotos aqui do momento em que eu cheguei na pizzaria. Todos os garçons comemoraram, a pizzaria inteira parou. Foi muito especial, assim. Foi muito legal, todo mundo teve um carinho enorme por mim. A pizzaria fez um pedaço de pizza com sorvete escrito "Parabéns, mamãe", eu achei isso incrível. Foi muita coisa ao mesmo tempo. Mas desde o começo sempre foi um bebê muito querido, sempre foi um bebê muito, muito esperado. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas a gente é o casalzinho querido do rolê, né? Todo mundo espera um bebê da gente, né? E aí aconteceu, né? Então todo mundo ficou muito feliz. E eu tava assim: Jesus, e agora? Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, tá todo mundo comemorando e eu tô em choque, eu não tô entendendo nada, Senhor. Eu não sabia se eu contava pra minha família logo de cara, se eu fazia uma surpresa. Eu escolhi fazer uma surpresinha pra eles, porque eu acho que é um momento especial. Cada um sabe o melhor jeito de contar, mas o meu pai, em específico, ele tava orando todos os dias por um neto ou uma neta. E ele queria muito ser vô. Eu sou filha única, então a única chance dos meus pais serem avós é comigo. E ele orava muito que ele queria muito neto e ele queria muito que eu ficasse grávida. E então eu achava que tinha que ser uma coisa especial. A gente comprou o sapatinho, comprou uma caixinha bonitinha. E aí eu fiz 2 caixinhas, um pros meus pais e um pros pais do Juninho. E aí a gente contou pra eles. Os meus pais choraram muito, ficaram muito emocionados e muito felizes. Os meus sogros ficaram muito, muito, muito felizes porque eles também estavam esperando muito. Então essa criança, ela é bem-vinda, ela é amada desde antes de ser formada. E aí, pra contar pra nossa família, a gente escolheu fazer essa surpresa. E pros nossos amigos, gente, a gente teve que esperar, foi uma tortura. A gente teve que esperar o dia da Santa Ceia na minha igreja pra contar. E isso dava mais ou menos umas 3 semanas. Então a gente teve que esperar 3 semanas pra contar pros nossos amigos. Por que a gente escolheu contar na Santa Ceia? Na Santa Ceia, na minha igreja, os meus pastores, eles chamam as crianças e as gestantes lá na frente pra orar. Porque eles oram sempre pelas crianças. A gente sabe que as crianças são o futuro de tudo, né? E não é diferente na igreja. As crianças são o futuro da igreja. Então os meus pastores sempre oram pelas crianças e pelas gestantes em toda a Santa Ceia. E em toda a Santa Ceia, quando o pastor chamava as gestantes lá na frente, eu brincava e ameaçava de levantar. E aí era uma brincadeira que a gente tinha com nossos amigos, com toda a galera da igreja. E eu sempre falava assim: não, no dia que eu descobrir que eu realmente tô grávida, eu vou contar desse jeito. Eu vou ameaçar levantar, só que dessa vez eu vou levantar de verdade. E aí a gente fez isso, gente. A gente esperou a Santa Ceia. Foi uma tortura, porque a gente queria sair contando pra todo mundo. E aí, quando chegou o dia, o pastor chamou as gestantes lá na frente. E aí eu levantei. E aí na hora que eu levantei, gente, todo mundo ficou... Não sabia se acreditava, se era brincadeira. Inclusive até o pastor pegou e falou assim: peraí, você tá grávida? Eu falei: tô. E daí todo mundo ficou muito feliz. E foi assim que a gente contou pros nossos amigos. E aí, gente, essa parte de contar foi a parte mais gostosa do começo. Porque eu via que tava tudo bem. Quando eu contava pras pessoas, eu via que tava tudo bem. Que era uma coisa boa, que era um susto bom que eu tava levando. Gente, foi todo mundo muito especial nesse momento, assim. É um momento muito especial. Aí,
pessoal, começou a fase complicada. Eu fui diagnosticada com trombofilia e a trombofilia, ela é muito perigosa para gestantes. Quem tem trombofilia tem uma tendência a ter trombose, embolia pulmonar e algumas complicações no sangue. Então ela pode formar trombos no corpo. E esses trombos, dependendo do lugar que esse trombo, esse coágulo for, pode gerar uma complicação. Muitas pessoas morrem por isso, então eu tive que parar de tomar anticoncepcional, porque, vamos falar no termo grosso assim, né? No termo cru da coisa. Quem tem trombofilia, o sangue da pessoa tende a engrossar mais fácil do que o sangue de outra pessoa. E os hormônios do anticoncepcional ajudam a engrossar o sangue mais do que o normal. Então você pega uma pessoa que tem o sangue grosso e coloca um negócio que engrossa o sangue, tipo uma maisena, vai entupir tudo. Então, quem tem trombofilia não pode tomar anticoncepcional. E o problema é que durante a gravidez, os hormônios que engrossam o sangue são muitos hormônios. Então, a mesma coisa que acontece durante o uso do anticoncepcional, acontece em proporção muito maior durante a gravidez. Então, o que fazer quando uma pessoa trombofílica fica grávida, que é o meu caso? A gente tem que tomar injeções diárias na barriga ou na perna. Eu tomo na barriga porque pra mim é melhor. A gente tem que tomar essas injeções todo santo dia na barriga. São injeções anticoagulantes durante a gestação inteira e durante o puerpério, que é o pós-parto. E eu sabia disso, gente. Desde que eu descobri, eu já sabia disso. Mas quando acontece mesmo e quando você vê, se depara com a situação, é muito complicado. E aí a minha primeira consulta já foi bem intensa. Minha gravidez é considerada uma gravidez de alto risco. Eu descobri que eu não posso ter o parto que eu queria ter, que era em casa. Eu queria ter meu parto domiciliar. E eu descobri que eu não posso ter. Então, assim, foram muitas coisas que me frustraram no começo. As injeções são muito caras. Elas são de 30 a 45 reais cada uma, e eu teria que tomar todo dia. É um dinheirinho que você gasta. Eu estou conseguindo as minhas injeções pelo governo. É como se fosse medicamento de alto custo, e se você entrar com uma documentação na sua cidade, não sei como funciona em cada estado, mas na minha cidade, em Pirassununga, eu entrei com uma documentação, baita burocracia, a médica teve que fazer uma baita de uma papelada para eu poder mandar pro governo, explicando que eu precisava tomar, e aí você consegue de graça, tá? Você consegue gratuitamente pelo governo essas injeções. E aí chegou o momento de eu ter que tomar essas injeções, eu tenho muito medo de agulha. E aí, gente, veio a fase complicada, né? Toda gravidez, toda gestação, ela é delicada, principalmente nos primeiros meses. Toda mulher, ela corre o risco de perder o nenê. Isso vamos colocar assim, é normal. Principalmente na primeira gestação, é algo diferente que seu corpo nunca viu. Então, é normal acontecer de abortar. Eu acho que a gente tem que ter na mente isso, né? A gente às vezes espera demais, principalmente quem quer muito ter um filho, e às vezes acontece. E eu sempre soube disso. A minha mãe, ela passou por vários abortos espontâneos. Minha mãe, ela sofreu muito para que eu nascesse, então eu já conheço essa história. Então eu sempre pensei, gente, eu tô grávida, mas pode acontecer. Só que no meu caso é um pouco pior, né? Porque a minha gravidez é de alto risco. Então, durante os primeiros meses, eu tava com muito medo de vir aqui contar pra vocês. Não porque eu não queria que vocês soubessem, mas porque eu não queria ter que sentar aqui e falar que algo deu errado. Por isso que eu esperei. E eu tava passando por um momento difícil de aceitação por causa das injeções. É muito difícil você saber que você é uma bomba pro seu filho. O seu sangue não faz bem pra ele. É complicado. Então, pra você se aceitar assim, pra você entender que você não é uma pessoa ruim por ter um problema que coloca a vida do seu filho em risco, é bem difícil. Então, no começo eu chorava muito, eu tenho medo de agulha, então pra mim tomar as injeções era uma tortura psicológica enorme pra mim. Até hoje eu ainda fico um pouco chateada na hora de tomar, porque eu realmente não queria estar passando por isso. Eu queria poder ter uma gestação normal, sem nenhum tipo de medicamento e nenhum tipo de intervenção, mas acontece. Deus não dá nada pra gente que a gente não consiga carregar. E eu tô falando aqui pra vocês que no começo foi difícil, eu ainda tô no começo. Eu estou de 14 semanas hoje, isso significa que eu tô com 3 meses e meio. Porém, eu decidi vir gravar porque a pior fase, a fase mais arriscada já passou. E era isso que eu queria contar pra vocês, gente. Nós estamos com um bebê,
Vai ter vídeos aqui no canal sobre a minha gestação, sim. Mande suas dúvidas aqui, coisas que vocês querem que eu fale. Não vou parar de falar de cabelo. Inclusive, vocês repararam que meu cabelo tá enorme? Falaram pra mim mesmo que a gravidez faz o cabelo crescer, mas eu não sabia que fazia crescer tanto. Faz crescer mesmo. Então eu vou falar de cabelo sim, vou falar de gestação sim, de trombofilia sim. Vai ter muito vídeo aqui. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês fazerem parte desse momento tão especial. Muito obrigada mesmo por todas as pessoas que estão comigo nessa. Realmente é um momento muito, muito importante. E eu fico muito feliz de poder dividir isso com vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui esse tempo todo. Muito obrigada por vocês não terem se desinscrito do canal. E muito obrigada se você é novo aqui e continua assistindo esse vídeo até o final. Tá bom? Vocês são demais. Eu amo vocês. Obrigada.